Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como título O Deus Espírito Santo. Bem, o tema central dessa nossa lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Na lição de número 2, nós estudamos sobre o Deus Pai. Na lição de número 5, nós estudamos sobre o Deus Filho. E nessa lição de número 8, nós iremos estudar sobre o Deus Espírito Santo. O texto áureo dessa nossa lição, encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse termo aqui, Consolador. O que significa Consolador? Consolador Esse termo vem do grego parakleto, de modo que para significa ao ldo de e kaleo significa chamar. Então podemos dizer que parakleto significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Então quando ele diz eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ele está falando exatamente do Espírito Santo. E esse termo aqui, paracleto, ele nos permite traduzir, então, consolador como advogado, auxiliador, ajudador e consolador. Então, nessa lição, nós iremos estudar sobre o Espírito Santo. Inclusive, a palavra-chave que define essa nossa lição é exatamente Espírito Santo. Mas o que significa Espírito Santo? Na verdade prática, nós temos o significado desse termo Espírito Santo. E o que significa? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. O primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E o ponto 1 fala sobre o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o primeiro ponto que devemos observar aqui é que o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma energia ou ainda uma influência, mas ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Então, nós vemos aqui algumas características do Espírito Santo que o faz ser uma pessoa, ou seja, que os faz ser um ser pessoal. Primeira característica, ele possui intelecto, ou seja, ele ensina e guia. Ele ensina e nos faz lembrar daquilo que foi ensinado. E a referência está em João 14, 26, João 16 e 13. Ou, segunda característica, possui vontade. Então, ele distribui os dons como quer. Referência está lá em 1 Coríntios 12 e 11. Possui também emoções, ou seja, ele pode ser entristecido. Efésios 4 e 30. Então, nós vemos aqui, ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Então, todas essas características aqui são características de uma pessoa divina. Portanto, negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Distinto, mas não separado. Bom, nós vemos no batismo de Jesus, que está lá em Mateus 3, 16 e 17, de maneira bem clara, três pessoas distintas. Ou seja, o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pombo e o Pai fala do céu. Então, nós temos aqui, de maneira bem clara e explícita, três pessoas distintas e um único Deus. Então, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Então, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, glória e majestade, mas distinta
distintas em funções, como nós já estudamos em lições anteriores. Co-igual na fórmula batismal. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele é co-igual, ou seja, ele compartilha da mesma igualdade, tanto do Pai quanto do Filho. Na fórmula batismal, por exemplo, lá em Mateus 28:19, nós vemos que está escrito assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A primeira característica importante que devemos destacar aqui é que o termo ou a expressão nome aparece aqui no singular e não no plural. Ou seja, não aparece nomes, mas aparece em nome. Então perceba que o termo está no singular. E o que isso indica? Isso indica que é um único nome. Então, nós temos uma única essência divina, o mesmo nome, ou seja, a mesma natureza, a mesma essência divina e a mesma autoridade. Segundo tópico da nossa lição. Então, recapitulando o que nós já aprendemos no primeiro tópico, que foi sobre a pessoa do Espírito Santo, podemos dizer então que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. O segundo tópico fala sobre a divindade do Espírito Santo. Bom, ele é chamado Deus. Lá em Atos 5, 3 e 4, fala sobre mentir ao Espírito é mentir a Deus. Então, nós vemos que quando Ananias foi confrontado por Pedro, lá no versículo 3, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? E lá no versículo posterior, ou seja, no versículo 4, ele fala assim, na parte B do versículo: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então perceba que o Espírito Santo é uma hora é chamado de Espírito Santo, outra hora é chamado de Deus, ou seja, eles são iguais. Ou ainda, ele é chamado de Deus. Outra referência que corrobora com esse entendimento está em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Bom, o primeiro ponto do segundo tópico fala sobre o debate filioque. O que significa esse termo aqui, filioque? Filioque é uma expressão latina e significa e do filho. Mas o que isso tem a ver, Técio, com a divindade ou a deidade do Espírito Santo? Bem, esse debate ocorreu no século IV em virtude de algumas heresias. E em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava, ou seja, confirmava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, queridos e amados irmãos, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Pai, como defende algumas heresias, mas ele assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Atributos divinos. Bom, esses atributos aqui, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, são os mesmos atributos do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele possui esse atributo de onisciência, ou seja, ele sonda todas as coisas. Possui também o atributo de onipresença, de modo que ele está presente em todos os lugares. Onipotente, por quê? Porque tem um poder criador e eterno. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele possui atributos exclusivos da divindade, ou seja, são os atributos incomunicáveis que nós já
estudamos também sobre eles. Então, esses atributos incomunicáveis são atributos exclusivos da divindade e, portanto, do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. Bom, nós temos aqui alguns símbolos que representam, ou seja, que caracterizam, são símbolos representativos do Espírito Santo. O primeiro símbolo é o fogo. O fogo, qual é a função do fogo? A gente sabe que o fogo, ele aquece, ilumina e purifica, é um agente purificador, promove purificação. E a água? A água, ela é algo indispensável à vida humana, ou seja, se nós ficarmos sem beber água, a gente simplesmente morre, não conseguimos, nós não podemos viver sem água. A água é imprescindível, indispensável para a vida. E então ela, além de saciar a sede e dar vida, ela lava, refresca e refrigera. E o vento? O vento é algo invisível aos olhos humanos. Então, o vento a gente não consegue ver, mas a gente sente. E bem assim é o Espírito Santo. O óleo ou o azeite era usado para a luz, para iluminar um ambiente escuro. Então, naquela época não existia, né, eletricidade, não existia luz. Então, ele era utilizado, o óleo ou azeite era usado para gerar luz, para alumiar. E representa também a unção e o incensário, elementos apropriados para tipificar o Espírito Santo. E o quinto símbolo é a pomba. E a pomba representa o quê? A pomba representa mansidão, brandura, simplicidade, pureza, amor, paz e longanimidade. Terceiro tópico fala sobre as obras do Espírito Santo. Bom, nós vemos as obras do Espírito Santo na encarnação. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz: o Espírito virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós vemos aqui a atuação sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo participou diretamente da concepção virginal de Cristo. Então, a encarnação foi obra trinitária, ou seja, foi obra da Trindade. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. De modo que a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. A outra obra do Espírito Santo é a obra da ressurreição, ou seja, na ressurreição, o Espírito Santo e a ressurreição. Nós vemos que o Espírito Santo ele age como agente vivificador. O Espírito Santo está lá em Romanos 8:11. O Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é agente da ressurreição. Ou seja, lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, o apóstolo Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição. E afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Então,
O Espírito Santo é agente da ressurreição e o mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em nós. Então, esse mesmo poder que ressuscitou Cristo, ele opera em nós, habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final. Então, nós vemos aqui que a atuação do Espírito Santo na ressurreição comprova sua plena divindade. E a terceira obra do Espírito Santo, ela ocorre na santificação. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, nós vemos que essa obra do Espírito Santo na santificação. Então, o Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Então, quem convence o homem do pecado, de todo o pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, ele convence do pecado, regenera, produz fruto, ou seja, quais são as virtudes do fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, esses são o quê? São as virtudes do fruto do Espírito. E também capacita para viver em santidade. Então, nós vemos que ele é o santificador da igreja. E quando a gente fala de santificação, é importante dizer aqui que a santificação ela possui duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão posicional, ou seja, é uma santificação posicional, que ocorre, o que acontece no momento da conversão. E a outra santificação é a santificação progressiva, que acontece como processo contínuo de transformação. Então, o que nós observamos aqui é que o Espírito Santo ele habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Então, resumindo o que nós aprendemos aqui no tópico 3, as obras do Espírito Santo são encarnação, ressurreição e santificação, que revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Conclusão: o Espírito Santo é pessoa, ou seja, é um ser pessoal que se relaciona e possui características de uma pessoa divina, como nós falamos, que é o quê? Possui intelecto, possui emoção, possui vontade própria. É plenamente Deus, ou seja, o Espírito Santo, assim como o Deus Pai, assim como Deus Filho, ele também é Deus. Atua poderosamente na redenção e continua operando na vida do crente hoje. Ou seja, ele ainda continua operando na vida do crente hoje em dia. Bem, então nós vemos aqui que a presença do Espírito Santo ela é viva e transformadora e, portanto, imprescindível, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Sendo assim, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Amém? Assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.